Hoje nós iríamos dar continuidade àquela lição da semana passada, certo? Só que como nós estamos falando de alma, e como nós estamos sempre lidando na prática com oráculos, como nós estamos lidando na prática com o nosso ritual, o nosso sacrifício, e nós estamos sempre falando de elevar a alma aos planos de luz e perfeição, de conseguirmos, com esse processo da teurgia, santificar, iluminar a nossa alma. Nós estamos sempre batendo nessa tecla que através da teurgia nós podemos fazer um trabalho sobre a nossa alma. Também nós já conversamos diversas vezes sobre aspectos do ritual, da liturgia teúrgica, como por exemplo consagrar talismãs, como por exemplo infundir vida em uma estatueta para que ela sirva de receptáculo para o divino e para que ela sirva também para sessões de divinação, oráculo através das estatuetas. Nós sempre estamos falando disso. Então, decorrente da nossa última aula, onde nós estamos começando a explorar a alma, eu decidi incluir essa lição aí que eu estou enviando por vocês agora aí, e daqui a pouco vocês estão recebendo. E a gente vai ler ela, vamos estudar ela em conexão com aquilo que nós estudamos na última aula sobre a estrutura da alma e tudo que nós temos falado aí sobre os nossos rituais, sobre as nossas práticas. Então essa aula de hoje ela é só uma introdução ao aspecto mais importante da teurgia, que é a divinação. Mas para a gente conseguir explorar esse que é um dos temas mais importantes da teurgia, e ele tem vários nuances a serem explorados, nós precisamos saber como é que a divinação acontece. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a aprender como isso acontece na prática, a divinação. Através da inspiração espiritual ou através da prática indutiva. Esse nosso documento está aí, aula 17 de outubro de 2018. O nome da nossa prática e da nossa lição de hoje é Aesteses, Oxema e Divinação, primeira parte. Então eu comecei esse texto aí fazendo uma introdução ao tema. Basicamente, nós vamos estudar o veículo pneumático da alma, que é o nosso corpo astral, o nosso corpo de luz. Então toda vez que a gente fala assim, vamos infundir o veículo pneumático de um Deus dentro de um talismã, o veículo pneumático de um Deus dentro de uma estátua, o que nós estamos dizendo é que nós vamos dotar aquela estátua com um veículo pneumático adequado que possa receber o divino, seja a estátua, seja o talismã. E existem basicamente, então esse veículo pneumático, ele é um intermediário através do qual é possível a divinação acontecer. E que é o que hoje todos nós conhecemos como corpo astral. Então vamos lá, eu vou começar a ler e a gente vai parando e vamos estudando. O objetivo do presente estudo é apresentar o papel fundamental da aestesis na prática da teurgia. Veja bem,
Essa é uma palavra grega que significa percepção sensorial, significa sensação. Ela vem da palavra perceber. Aqui a palavra aestesis, ela entra em oposição direta de anoia, pensamento discursivo. Isso vai ficar bem claro durante o nosso texto, a importância da aestesis na prática da teurgia. Os deuses invocados na teurgia penetram no reino da geração, infundindo nele seus códigos de luz. Os teurgos incorporam esses deuses por meio da oração fervorosa e do ritual. Veja bem que eu coloquei a palavra incorporam, hein? É por meio de uma vida aestética que eles entram em contato com os deuses. Longe de escapar do mundo da geração e do uso dos sentidos, o teurgo emprega a experiência aestética como a necessária codificação e o veículo através do qual essa deificação ocorre através do corpo sutil da alma, o Oshema, que é basicamente veículo, ou como nós vamos ver, veículo pneumático. No ritual teúrgico, o Oshema, purificado pela oração diária, é preenchido com luz dos deuses e torna-se resplandecente. Veja bem, o que está sendo dito aqui nessa introdução? Através da prática da oração, o Oshema, o corpo de luz, o veículo pneumático, ele é completamente purificado. E existem 3 tipos no sistema do Jâmblico, existem 3 tipos de oração distintas, cumulativas, que têm o poder de causar essa purificação total, que é a oração introdutória, conjuntiva e unitária. Nós vamos ver isso aí com calma depois. Cada um desses tipos de oração tem uma função purificadora do corpo sutil. Vamos lá. No ritual teúrgico, o Oshema, purificado pela oração diária, é preenchido com a luz dos deuses e torna-se resplandecente. Quer dizer, o teurgo se torna um algoides, uma incorporação do divino. É isso que dentro da teurgia a palavra algoides significa um teurgo completamente incorporado pelo divino em um estado de divinação, em um estado oracular. O papel do Oshema não é tirar a alma do reino subliminar. Antes, o Oshema está repleto de luz. Ele se torna simultaneamente um veículo para a descida do Deus e a deificação da alma. Ou seja, a partir do processo do exercício de um estilo de vida filosófico, do exercício da teurgia, é possível preparar o seu corpo de luz, que é o invólucro, o ovo de luz da sua alma, para que você receba, como no ato da teurgia, receba a divinação dos deuses. Ou seja, você... Então, basicamente, trocando em miúdos, nós podemos ousar a dizer que a divinação ela chega a ser um aperfeiçoamento total do processo da invocação, aonde o teurgo anula completamente a consciência do ego dele e deixa apenas a força do divino, a força da deidade agir dentro do seu Oshema, agir dentro do seu veículo pneumático. Ou seja, é por este fato que a divinação é um dos
assuntos, um dos temas mais importantes da teurgia. Ao mesmo tempo que o teurgo prepara o ovo de luz dele, o veículo pneumático dele, para receber os códigos de luz do divino, ao mesmo tempo ele acende a alma aos reinos de luz e perfeição. Então é um duplo caminho. Ao mesmo tempo, nesta preparação, ao mesmo tempo que ele se prepara para ascender até os planos de luz e perfeição, ele também se prepara para receber os códigos de luz do divino. Muito bom. A arte da divinação tem como propósito a deificação da alma. Assim, esta recebe um influxo divino que, como um presente natural dos deuses e não dos daimones, que isso fique bastante claro desde o início. Como eu falei, existem dois tipos de divinação no jâmblico. A divinação inspirada, que é aquela que nós chamamos de divinação superior, é aquela que vem diretamente dos deuses. Já a divinação indutiva depende de duas coisas. Primeiro, das capacidades do teurgo, se ele é realmente um bom médium, e dos daimones. Então, são dois tipos de divinação completamente diferentes. Tanto é que, nesse estudo, é separado a divinação dos teurgos e a divinação dos feiticeiros. Os feiticeiros trabalham com um método indutivo que o jâmblico não gostava, que o jâmblico falava ser muito perigoso, ensinava a ser muito perigoso. E um método inspirado que vem diretamente dos deuses, que é o êxtase divino, o arrebatamento do êxtase divino dentro do ovo de luz, que o ovo de luz proporciona, é superior a esse método de divinação através dos daimones, que é um indutivo. Então vamos continuando. A arte da divinação tem como propósito a deificação da alma. Assim, esta recebe um influxo divino que, como um presente natural dos deuses e não dos daimones, a eleva e leva na sua direção, transformando-a num veículo, o chama dos deuses. Devemos cuidar para não confundir a divinação de origem divina daquela humana, e jâmblico é bastante claro a esse respeito. Então, a divinação divina é a inspirada, e a divinação humana é aquela que depende, que é a indutiva, é aquela que depende dos poderes mediúnicos do teurgo. Muito bom. A divinação pode ser considerada como uma arte, entre muitas maneiras, pelas quais os deuses se manifestam a nós. Porém, em todas elas, deve-se ressaltar que é o Deus quem realiza o trabalho divinatório, não os homens. Não podendo este trabalho se encaixar apenas na esfera das palavras, mas, sobretudo, da ação e, portanto, da teurgia. Não importando saber o futuro, mas somente a vontade dos deuses. Daqui a pouco nós vamos começar a falar um pouco, estudando aqui dentro do assunto da nossa lição, a respeito do tarô, por exemplo, que é um oráculo moderno, e quando que, através do tarô, você está praticando uma divinação inspirada ou você está praticando uma divinação indutiva. E é diferente o trabalho. É como se nós pudéssemos fazer uma classificação, nós poderíamos falar que tarólogos de verdade utilizam um método inspirado. Cartomantes utilizam o método indutivo.
Porque quando eu digo tarólogo, eu estou falando daquele cara que está conectado com a prática, conectando a prática do tarô dele com o misticismo prático da Kabbalah. E o misticismo prático da Kabbalah é essencialmente teúrgico. Sendo o misticismo prático da Kabbalah essencialmente teúrgico, ele possibilita na sua prática, no seu ofício, no seu exercício, uma divinação inspirada. Geralmente, cartomantes não têm essa conexão.